Olá, gente, tudo bem? Me chamo Janaína Oliveira e hoje vou falar para vocês sobre as manifestações do couro cabeludo. Hoje trouxe duas manifestações que os couros cabeludos apresentam, que é muito frequente, que é a seborreia e a caspa, tá? Falando sobre a seborreia, o nome já diz que é a produção de sebo, tá certo? Então é essa produção exacerbada do sebo que a gente tem no nosso couro cabeludo. A frequência de lavagem para quem tem seborreia é algo que conta muito. Então, essa frequência de lavagem tem que ser uma frequência maior. Você precisa lavar cabelo pelo menos dia sim ou dia não, ou então até todos os dias, tá certo? E aí, o que acontece? As glândulas sebáceas é onde tem a produção do sebo, lá no folículo piloso, tá certo? Isso aqui é uma ilustração do músculo eretor do pelo e esse aqui é a ilustração da glândula sebácea, onde produz o sebo, tá certo? Então, é daqui onde a gente existe uma lubrificação natural do fio, tá certo? É mais natural pessoas que têm o cabelo caucasiano, que é o cabelo mais liso, ter essa produção de sebo, porque é mais fácil escorrer, tá certo? Pelo fio. E aí, coisas que pioram a seborreia é a alteração hormonal, descompensação hormonais, trocas de hormônio. Hoje em dia está muito na moda essa coisa da nutrologia, que esses hormônios, então essa descompensação de hormônio, esse excesso de hormônio faz com que essa produção de sebo fique maior, tá certo? E os fatores emocionais também contribuem muito para você ter essa produção maior do sebo. Fatores climáticos e banhos quentes, porque o que acontece? Além da glândula sebácea, a gente também tem uma glândula chamada sudorípara, que fica aqui, assim, que é o suor, tá certo? Então, quando tem essas duas misturas, formam o manto hidrolipídico no nosso couro cabeludo, tá certo? Então, assim, o fator climático aqui vai piorar porque num dia muito quente, você consequentemente vai suar mais. E por suar mais, a sua produção de sebo, que já é exacerbada, vai fazer essa mistura e você vai, em vez desse manto hidrolipídico estar no ok, que é a nossa proteção, ele vai começar a ter uma produção muito maior, tá certo? Então, o clima também contribui. E os banhos quentes? A temperatura também influi na produção do sebo, tá certo? Então, assim, a seborreia hoje é mais a questão da oleosidade, daquela coisa mais que tem esse sebozinho. Já diferente da caspa, que o nome técnico é pitiríase, tá certo? Então, caspa, se você escutar alguém dizendo eu tenho pitiríase, não é outra doença fora do normal, é apenas a caspa, a conhecida e famosa caspa, tá certo? A caspa, ela é uma descamação simples, ela não é acompanhada de inflamação. Diferente da dermatite seborreica, o couro cabeludo sempre vai apresentar uma inflamação. Já a caspa não, a caspa ela não contém inflamação. Se caso uma pessoa chega para você lhe relatando que tem caspa e você, quando faz o exame no tricoscópio, identifica uma inflamação, então aquele caso ali já não passa a ser mais uma caspa, e sim uma dermatite seborreica, que é uma caspa seguida de inflamação, tá certo? Então existe essa grande diferença. A caspa também é acompanhada de coceira, então essa pessoa vai se reclamar muito de coceira no couro cabeludo, que o nome técnico de coceira é prurido, tá certo? O nome técnico de coceira é prurido, então também não se espante se alguém falar dizendo que está com prurido, que é a coceira que é acompanhada da caspa, é natural da caspa você sentir essa coceira no couro cabeludo, tá certo? E o que acontece? A caspa, ela tem o poder de precipitar e exacerbar outras doenças. Então, no caso, você pode começar tendo a caspa e depois da caspa alimentar para uma dermatite, alimentar
para piorar coisas que você pode ter no futuro, você precipita ela para o hoje, caso não seja tratada. Como, por exemplo, se você tiver a iniciativa, a predisposição de ter uma alopecia androgenética e você inicia uma caspa, você pode ter essa predisposição de precipitar. Em vez de, por exemplo, acontecer e piorar os seus 40 anos, você pode precipitar elas para os 20 anos. É só um exemplo, só para vocês entenderem melhor. Outra coisa que piora a caspa é o acúmulo de resíduos, que no caso são usos de pomadas, de creme, leave-in, é muito encontrado em cacheadas, que usa aquela grande quantidade de creme que acaba ressecando, grudando no couro cabeludo e infelizmente virando uma caspa. E a gente sempre tem que pensar que no começo é sempre uma caspazinha, mas essa caspa pode gerar problemas piores no futuro se não for tratada, tá certo? Outra coisa que a gente consegue diferenciar é a caspa seca da caspa oleosa. É bem diferente, tá certo? Tem aquela caspazinha que é o pozinho que cai, como aquela caspazinha que quando a gente coça, a gente tira uma massinha de dentro das unhas. Existe essa diferença também. Mas hoje eu quero que vocês entendam aqui. Chega uma pessoa para você que se reclama de caspa, mas se ela tiver inflamação, ela tem o quê? Uma dermatite seborreica, que não é mais considerada como caspa. Caspa, ela nunca vai ter inflamação e sempre vai ter a coceira, que é o prurido, tá certo? Então, assim, são coisas que você consegue diferenciar. Por incrível que pareça, são coisas que a gente menos pega, porque normalmente é algo que não dói, tá certo? Para uma pessoa lhe procurar, ela sempre vai estar se questionando de algo pior. Então, assim, é algo que a gente menos pega, mas se pegar, você tem que saber diferenciar uma da outra e principalmente saber que caspa não tem essa inflamação, pois se tiver a inflamação, repito a dizer, ela é uma dermatite seborreica, tá certo? E agora eu vou montar junto com vocês um blend de óleos que se algum paciente de vocês chegar com uma desses quesitos, você consegue ajudar eles. E agora eu vou falar para vocês um protocolo de blend de óleos que é maravilhoso para caspa e seborreia. Por quê? No caso da seborreia, ele vai controlar essa pilosebácea, tá certo? E no caso da caspa, por ser bactericida e fungicida, ele vai ajudar na melhora dos fungos e bactérias, tá certo? Então, a gente aqui usa 2 gotas de óleo de melaleuca, óleo essencial, tá? Nesse caso, a gente vai estar usando 2 óleos essenciais. 2 gotinhas de óleo de melaleuca e 2 gotinhas de cedro virgínia. Por serem adstringentes e antisséptico e por ser bactericida e fungicida, tá certo? E aqui a gente usa essa combinação de óleos vegetais. 2 ml de jojoba, 6 ml de semente de uva e 2 ml de óleo de abacate, tá certo? Então, assim, essa combinação, ao ser misturada, deixar uma aplicação de 20 minutos, aplicar bem rente ao couro cabeludo, fazer leves massagens, deixa esse tempo de ação e logo em seguida enxágua. É um ótimo blend de óleos para quem tá com seborreia ou caspa,